Então, hoje nós vamos compreender um pouco sobre expressões de lei de velocidade, que é um conteúdo que nós já estamos vendo há alguns dias. Vimos para reações elementares, vimos para reações não elementares, como que a gente deve expressar, né, a lei da velocidade para esse tipo de reação. Hoje nós vamos ver uma outra forma de se identificar também expressões da lei da velocidade, mas quando são dados experimentais. Diferentemente daqueles casos, a gente já sabia se a reação era elementar e não elementar, e a gente fazia uma proposição de como que seria a expressão da lei da velocidade, identificava a ordem da reação. Nesse caso, não. Nesse caso, são dados experimentais e com base nele é que nós vamos identificar a expressão da lei da velocidade, bem como também ver outros dados, como ordem da reação, pontuar se ela é elementar ou não, com base nesses dados experimentais. Então, dada a equação A, formando B e C, e o quadro cinético ao lado. A expressão da lei da velocidade que representa a reação é. Então, aqui nesse dado, nesse experimento, ele fez experimentos, levando em conta quem? Os reagentes, que são aqueles elementos que influenciam na expressão da lei da velocidade. E aí ele verificou o que aconteceu, ele fez modificações, que é justamente esse quadro, e observou o que aconteceu com a velocidade da reação. E aí, com base nele, é possível a gente prever o tipo de expressão para essa reação, bem como se ela é elementar, a ordem da reação a gente consegue propor depois que a gente chegar na conclusão da expressão da lei da velocidade. Então, nesse caso, observe que foram feitos experimentos. Existe um padrão, uma referência, que a gente vai definir como sendo esse ponto aqui a referência. Então, teve o experimento 1, que foi o primeiro, considerando que a concentração de A era 1 e a concentração de B1, obteve-se uma velocidade da reação de 0,2 mol por litro vezes minuto. Essa referência é que você vai observar como os outros experimentos se modificaram em referência a esse padrão que nós estamos utilizando como o nosso ponto de partida. Então, analisando o caso 2, o que ele fez com o caso 2? Ele manteve constante o A, manteve constante a concentração de A e variou apenas a concentração de B. Variou apenas a concentração de B. O que ele fez com a concentração de B em relação a 1? Duplicou. Então, vezes 2. Vezes 2. Quando se modificou a concentração de B, no caso, que duplicou, o que se observou que aconteceu com a velocidade em relação ao que ela era? Porque ela tinha um valor de 0,2. Quando nós dobramos a concentração de B, aí a gente vai observar, alterou a velocidade? Alterou. Nós já vimos que o número não é o mesmo. Então, quer dizer que o B, ele mexe na velocidade da reação. Agora, como que ele mexe na velocidade da reação? Aqui, aí a gente observou que aumentou. Aumentou quantas vezes? Aumentou 2 vezes também. Então, a gente vai propor aqui que B, ele afeta sim na velocidade da reação. Então, analisando aqui a concentração de B e a velocidade. Quando dobrou a concentração de B, o que aconteceu com a velocidade? Também dobrou. Aí a gente quer saber qual a influência do expoente de B. Qual a influência do expoente de B para que ele tenha mexido na velocidade dessa maneira? Então, considerando que a base é 2, para os dois, é como se nós quiséssemos saber quanto que é o valor de x, quanto que seria o expoente de x aqui. E se ao duplicar a concentração de B, a velocidade também dobrou, então é porque aqui é 1. Como a base é a mesma, então a gente pode dizer que o expoente de B, o seu x é igual a 1. O seu x é igual a 1. Então, a gente já viu que o B influencia na velocidade, mas o expoente da concentração de B é 1, porque quando dobrou, só dobrou a velocidade. Aqui ele confirmou. No terceiro caso, o que aconteceu? Só para confirmar isso.
No terceiro caso, triplicou a concentração de B, aumentou 3 vezes. Consequentemente, se o expoente é 1, também vai triplicar a velocidade final. Por isso que ela também aumentou 3 vezes, o que confirma que realmente o expoente da concentração de B é 1. Porque quando dobrou, dobrou a velocidade. Quando triplicou, também triplicou a velocidade. Agora, no experimento 4, a gente observa que manteve constante a concentração de B, porque agora eu quero avaliar como o A ele influencia na velocidade. Aí, ó, manteve no experimento 4, agora eu mantive constante o B, porque a gente já descobriu como que ele interfere. E agora a gente vai avaliar como que o A interfere na velocidade. Então, ó, a mesma coisa aqui, a concentração dobrou. A concentração eu mexi 2 vezes na concentração, dobrei a concentração, aumentei 2 vezes. E o que aconteceu com a velocidade quando eu comparo o início com essa alteração que nós fizemos? O que aconteceu com a velocidade? Se manteve constante. Então, isso quer dizer que o A ele não influencia na velocidade da reação. Ou seja, ele não é expresso na lei da velocidade. Observe que o caso 5 triplicou, aumentou 3 vezes a concentração de A, mas ainda assim isso não alterou a velocidade. Manteve-se constante, né? Quando a gente compara, então quer dizer que ele não participa da expressão da lei da velocidade. Então, a única substância que participa é o B, que vai ficar dessa maneira, V igual a K, concentração de B, e quanto é que foi o expoente de B? Apenas 1. Pois quando a gente dobrou, 2 elevado a 1 vai aumentar a velocidade 2 vezes. Quando a gente triplicou 3 elevado a 1, a velocidade vai aumentar 3 vezes, como a gente observou aí nos dados. Se o A tivesse que aparecer nessa expressão, então, quando mexesse na concentração de A, também alteraria a expressão, a velocidade. Porém, a gente observou que mesmo alterando, duplicando, triplicando, se manteve constante. Ou seja, então ele não é expresso na expressão da lei da velocidade. Então, aqui o item seria o item C. Resposta correta. Agora, uma coisa. Aí aqui também dá para a gente chegar na conclusão se ela é elementar ou não. Se eu estou dando essa equação para vocês, se ela fosse elementar, a gente ia chegar à conclusão de que eu poderia apenas olhar para a expressão e propor como V igual a K, concentração de A, vezes a concentração de B. Seria essa a expressão. Porém, a gente viu que foi, ó, diferente. Então, se for diferente, é porque, então ela é não elementar, ela acontece em etapas, e esse dado que nós encontramos é para a etapa lenta, onde só tem a influência do reagente B. Tá? Então, aqui a gente já verifica que ela é uma reação do tipo não elementar. Não elementar. No caso de ordem 1. Ordem 1. No laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação 2H2 mais 2NO, formando N2 mais 2H2O. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a tabela ao lado. Baseando-se na tabela ao lado, podemos afirmar que a expressão da lei da velocidade para essa reação é: observe que eu não estou dizendo com esse dado se ela é elementar ou não, mas estou fornecendo dados, e esses dados podem nos propor como que vai ser a expressão da lei da velocidade. Aí, sempre a experiência 1, ela é a referência. Então, você usa ela para comparar com as modificações que foram feitas nos experimentos seguintes. Então, aqui, 1 é a referência. E aí, a gente vai observar. Analisando o segundo experimento, vou observar a modificação feita. Observei que, quando eu dupliquei a concentração de H2, mantive constante aqui, que era por que eu mantenho um constante? Porque eu quero ver a influência apenas de um dos reagentes, depois do outro, isso isoladamente, para ver como que ele afeta na velocidade da reação. Então, ao dobrar, aí nós fizemos o quê? Dobramos essa concentração. Aí, se você tiver um pouco de dificuldade para saber se dobrou ou triplicou, pega o número do experimento, 0,2, e divide por 0,1. Você vai ver, então, aumentou 2 vezes.
E a gente observou o quê? Que mexeu sim, quando dobramos a concentração de H2, a velocidade modificou. Modificou como? 0,2 dividido por 0,1 é 2, então também aumentou 2 vezes. Então isso me propõe dizer que, quando eu tenho aqui a velocidade e a concentração de H2, quando nós dobramos essa concentração, isso dobrou a velocidade. Então, quer dizer que a influência aqui é 1. A gente quer descobrir esse x aqui, né? Então, como é a mesma base, então quer dizer que x é igual a 1. Então, já descobrimos que a influência do expoente aqui do H2 é 1 também. Agora, a gente vai analisar aqui o terceiro. No terceiro caso, manteve em relação 1 e 3, tá? 1 e 3. Mantivemos constante agora o H2, e dobrou a concentração de NO. O que aconteceu com a velocidade? O que aconteceu com a velocidade? Aí você vem aqui 0,4 dividido por 0,1. Então, é 4. Então, ele aumentou a velocidade 4 vezes. Quando nós dobramos a concentração do NO, a velocidade aumentou 4 vezes. Então, para esse outro momento, que seria a velocidade, agora vem na influência do NO, concentração de NO, eu quero descobrir quanto seria Y, que é o expoente do NO. Aí, o que aconteceu? Que quando nós dobramos, é 2Y, que eu não sei como que isso mudou, eu observei que isso aqui aumentou 4 vezes. Então, eu posso colocar na mesma base 2, porque 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2, que vai ser igual a 2y. Como a base é a mesma, então eu posso chegar à conclusão de que y é igual a 2. Ou seja, o expoente do NO é 2, porque quando eu dobrei 2 elevado a 2, a velocidade aumentou 4 vezes. E aí a gente chega à conclusão de que, então a expressão vai ser V igual a K, concentração do H2 elevado a 1, vezes a concentração do NO elevado a 2. Aí ele fez aqui o quarto experimento. O que ele fez? Triplicou a concentração comparando 1 e 4, tá? Triplicou a concentração de H2 e observou que triplicou a velocidade. Então, isso confirma mesmo que quando eu triplico 3 elevado a 1 é 3, então a velocidade vai aumentar 3 vezes. Agora, no quinto caso, comparando 1 e 5, nós triplicamos a concentração do NO. Triplicamos, aumentou 3 vezes. E aí a gente observou que a velocidade aumentou 9 vezes. Por quê? Porque 3 elevado a 2 influencia na velocidade aumentando 9 vezes. E aí a letra dessa letra é resposta correta. Agora aqui nesse caso. Imagine que um grupo de estudantes queira determinar a ordem da reação para os reagentes da reação entre o gás oxigênio e o monóxido de nitrogênio, formando o dióxido de nitrogênio representado abaixo. E aí ele propôs aqui, né, a expressão O2 mais 2NO formando 2NO2. E aí propôs que a expressão da lei da velocidade leva em conta os reagentes. Mas aí, a gente precisa descobrir quanto que é o valor de A e de B com base nos dados experimentais. Porque pode ser 0, se for 0, porque qualquer número elevado a 0 é 1, ou seja, então ele não vai participar, pode ser 1, pode ser 2, e a gente vai descobrir isso. Para a determinação dos valores A e B, os alunos realizaram 4 experimentos, cujos dados são mostrados na tabela. De acordo com as informações dadas e o conceito sobre cinética química, a ordem da reação em relação ao O2 e ao NO e a expressão da lei da velocidade são respectivamente com. Aí vamos ter aqui a nossa referência, que é o experimento 1. Então, quando nós usamos essa concentração, de O2, quando usamos essa concentração de NO, obtivemos essa velocidade. E aí, para o experimento 2, 3 e 4, são modificações que nós fazemos para a gente verificar qual a influência dos reagentes na velocidade. Então, comparando 1 e 2, observei que manteve constante o NO, então nós estamos modificando apenas o O2 para ver a influência dele.
E aí você vai pegar isso aqui, 4,4 vezes 10 a menos 2 dividido por 2,2 vezes 10 a menos 2 é aumentar duas vezes a reação, é aumentar duas vezes, né? Então a concentração aqui foi duplicada. E aí a gente vai observar o que aconteceu com a velocidade. O que aconteceu com a velocidade? Você pode pegar 12,8 dividido por 6,4. Então, A aumentou duas vezes. Também aumentou duas vezes. Então, considerando aqui a relação V e concentração de O2. A gente observou que quando a gente dobrou o O2, que a gente quer descobrir esse X aqui, que no caso ele está chamando de A, ele quer descobrir esse A aqui. Então, quando dobrou o A, a gente observou que a velocidade aumentou duas vezes. Então, sabendo que a base é a mesma, aqui ficaria 1, porque 2 elevado a 1 é o próprio 2. Cancela a base, que é igual. Então, o valor de A é igual a 1. Já encontramos a influência do expoente do O2. Agora, analisando o do NO, que vai ser a comparação entre o experimento 1 e 3. Comparando o experimento 1 e 3. Manteve constante o O2, e agora eu vou observar a influência do reagente NO. 2,6 vezes 10 a menos 2 e 5,2 vezes 10 a menos 2. Então, ele dobrou a concentração também. Dobrou, aumentou duas vezes. Quando dobrou duas vezes, mexeu na velocidade, comparando ao início? Sim, o número não é mais o mesmo, então ele mexe na velocidade. Agora você vai ver a influência. 6,4 vezes 10 a menos 2 e 25,4 vezes 10 a menos 2. Aí você fica, isso tá difícil. Tá difícil perceber aí como é que foi a proporção. Então, o que você pega? Pega o valor de 3 e divide por 1. Da velocidade 3 e divide pela velocidade 1. Que vai ficar assim, 25,6 vezes 10 a menos 2. Se tiver difícil perceber quantas vezes aumentou. Então, pega o V3 e divide pelo V1. 6,4 vezes 10 a menos 2. Isso vai dar um valor de 4. Então, quando a gente dividiu 25,4, que era a velocidade 3, pela velocidade 1, que é referência, então ele propõe dizer que houve um aumento em 4 vezes em relação ao que era. Aumentou 4 vezes. Então, a velocidade, levando em conta a concentração de NO, queremos descobrir B. Quando a gente dobrou essa velocidade, 2B, a velocidade aumentou 4 vezes. Colocando na mesma base, então vai ficar 2 elevado a 2 é igual a 4. Igual ao 2B. Então, como a base é a mesma, podemos dizer que B é igual a 2. Aí ele pergunta assim, qual a ordem? Ele não está perguntando da reação em geral, porque se fosse da reação, nós teríamos que somar. Ele está perguntando qual a ordem da reação em relação ao O2. Então, a gente viu que que seria encontrar isso aqui, ó. Qual o valor de A? Qual a ordem da reação em relação ao O2, simplesmente? Então, o valor que nós encontramos para o A foi 1. Foi 1. E o valor que nós encontramos para B, que é a ordem de B, deu 2. Se fosse a ordem global da reação geral, aí nós somaríamos 1 mais 2, que a ordem daria 3. E a velocidade vai ficar V igual a K, concentração do O2 elevado a 1, vezes a concentração do NO elevado a 2, que seria a letra E. Resposta. Sabe-se que a reação abaixo é de primeira ordem, em relação à concentração de A. Para saber qual a ordem da reação em relação à concentração de B, fizeram-se alguns experimentos, cujos resultados são mostrados no quadro. Então, a reação A formando B, a A reagindo com B formando C e D. A lei
da velocidade para essa reação e o valor da constante estão expressos em qual alternativa? Então, observe aqui que ele já traz até um dado. Ele diz assim, que sabe-se que é de primeira ordem em relação a A. Então, quer dizer que V igual a K, considerando a concentração de A, se é primeira ordem, então o expoente aqui é 1. O expoente aí é 1. A gente já descobriu para o A. Agora, ele quer ver a influência do B. Ele quer saber, para B, como é que ele está influenciando aqui? Isso aqui a gente não sabe. E aí, ele fez esses experimentos. Comparando 1 e 2, a gente observou que manteve constante A, porém duplicou B. Duplicou B 2 vezes. O que aconteceu com a velocidade? Se manteve constante. Então, o B, ele não participa da expressão da lei da velocidade. Só o que acontece? Eu posso dizer dessa seguinte maneira. Então, V é igual a K, concentração de A elevado a 1. E posso dizer que a concentração de B é 0, porque qualquer número elevado a 0 é o próprio 1. É o próprio 1. Então, nós temos as duas respostas. Temos a resposta que considera V igual a K, concentração de 1. E temos a outra possibilidade, que é essa aqui, porque qualquer número elevado a 0 é 1. E 1 vezes o concentração de A1 vai dar a letra B. Só onde é que elas vão se modificar? Elas vão se modificar na constante, que é um outro dado que ele pede. A constante, considerando que a temperatura é igual, a constante em todos os experimentos, elas são iguais. Ela não vai mudar o valor da constante. Ela é fixa para todos, só vai mudar se nós mudarmos a temperatura. Então, considerando que todos os experimentos foram feitos na mesma temperatura, eu posso pegar qualquer dado desse e descobrir o valor da constante. Então, considerando que V é igual a K, concentração de A1, isso dá nessa mesma coisa. Agora, a gente quer descobrir o quê? O valor de K. Quero descobrir o valor de K. Então, a gente vai usar qualquer um dos dados do experimento, tá? Pode ser qualquer um. Então, vou pegar aqui o primeiro dado, que é a velocidade aqui para o primeiro dado tá 0,05, igual a constante é o que a gente quer descobrir, e a concentração de A, o B não vai influenciar, 0,5 elevado a 1, que é o próprio número, né? Então, isolando K vai ser igual a 0,005 dividido por 0,5. O valor de K vai dar 0,01 segundo a menos 1. Segundo a menos 1. Então, a resposta que vai dar correta será a letra C. Por quê? Porque na hora de colocar os dados para descobrir o valor da constante, o B não vai influenciar, então por isso que a gente não usou. E para descobrir o valor da constante, você pode pegar qualquer um dos dados do experimento, porque a constante em todos os experimentos são iguais. Considerando a reação e os dados da tabela, dê a soma final dos itens corretos. Então, temos essa expressão e temos os dados do experimento. Nós vamos chegar a uma conclusão com base nesses dados e verificar aqui os itens. Então, o experimento 1 é o experimento de partida e o 2 e 3 se modificam com base em alguma modificação. Observamos que, comparando 1 e 2, mantivemos constante NO2-, então nós vamos ver só que a influência do NH4+, como que esse íon está modificando na velocidade. A gente observa que aumenta 2 vezes e a velocidade, o que aconteceu com a velocidade? Também aumentou 2 vezes. Então, quer dizer que V e a concentração de NH4+, quando nós dobramos a concentração, a velocidade também dobrou. Para ter dobrado, então é porque o expoente aqui do NH4+, é o próprio 1. Então, x é igual a 1. X é igual a 1. Agora, analisando, comparando 1 e 3. Mantivemos constante 1
mantivemos constante o NH4+, e estamos modificando apenas o NO2-. Que modificação foi feita? Se duplicou a concentração do NO2-. E aí a gente observou que a velocidade também aumentou 2 vezes. Também aumentou 2 vezes. Quando eu comparo a velocidade e a concentração do NO2-. Então, seria tentar buscar esse Y aqui. Então, se quando nós dobramos a concentração, que era 2 elevado a Y, e deu o próprio 2, então quer dizer que o Y equivale a 1. Então, a expressão que nós vamos encontrar é V igual a K, concentração do NH4 mais elevado a 1, vezes a concentração do NO2 também elevado a 1. Então, seria essa expressão aqui para essa reação com base nos dados. E aí a gente pode olhar e pensar, ela é elementar? Sim, ela é elementar por quê? Porque se nós fôssemos olhar para a equação, nós iríamos chegar exatamente a essa expressão. Então, essa é uma reação que depois que a gente concluiu com os dados experimentais, nós podemos concluir que ela é uma reação elementar, porque os reagentes estão envolvidos nas mesmas quantidades e elevados aos seus expoentes, que aqui é 1 e aqui é 1. Aí vamos lá para as alternativas. A velocidade desta reação pode ser estudada medindo a concentração de NH+, ou a de NO- em função do tempo? Sim, por quê? Porque eu modificando as duas mexem na velocidade da reação. Então, esse item 1, verdadeiro. As velocidades de consumo ou também de desaparecimento do NH4+ e do NO2- são iguais? Sim, eles desaparecem na mesma quantidade, na mesma velocidade? Sim, pois os seus coeficientes estequiométricos são iguais. Se fosse um 2 e aqui 1, aí são diferentes, né? Uma ia ter uma velocidade maior em relação à outra. Então, o item 2 também verdadeiro. Item 2 verdadeiro. A lei da velocidade deve ser escrita como V igual a K, concentração de NH4+, vezes a concentração de NO2-? Sim, exatamente como a gente encontrou. Verdadeiro. O valor da constante da velocidade K é 2,7 vezes 10 a menos 4 litro por mol vezes segundo? Aí aqui a gente vai ter que resolver. Deixa eu apagar aqui. Para descobrir o valor da constante, como eu falei para vocês, esses experimentos foram feitos à mesma temperatura. Então, como é uma constante, a essa temperatura ela não vai mudar. Então, você pode pegar os dados do experimento 1, do experimento 2, do experimento 3 para descobrir o valor de K. Tanto faz escolher qualquer um desses experimentos, desses dados. Então, nós vamos pegar os dados do experimento 1. Dados do 1. Nós já descobrimos que a expressão da lei da velocidade é V igual a K, concentração de NH4+, vezes a concentração de NO2-. E a gente vai pegar os dados do experimento 1, poderia ser do 2, poderia ser do 3, porque a mesma constante vai estar em todos os números, tá? Vai estar em todos os experimentos. Vou escolher o do 1. A velocidade é 5,4 vezes 10 elevado a menos 7, igual a K, o que a gente quer. A concentração do NH4 é 0,01 e a concentração do NO2- nesse experimento 1 é de 0,2, 0,20. Então, 5,4 vezes 10 a menos 7 vai ser igual a K. Vou multiplicar aí, que vai dar 0,02. Agora, nós vamos isolar K. Isolando K, vai ficar 5,4 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,002. Vou escrever o número de baixo em notação para ficar melhor. Então, 5,4 vezes 10 a menos 7
vai ser a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. K vai ser 5,4 dividido por 2 vai dar 2,7. Vezes 10. Aqui vamos trabalhar aqui com o expoente. Menos 7, como é uma divisão, ele vai vir negativo, né? Menos 3. Então, vai ficar menos 7, menos com menos mais. Aqui vai dar mais 3. Então, vai dar um saldo de menos 4. Então, o expoente aqui é 10 elevado a menos 4. Então, esse é o valor da constante para essa reação. Como eu disse, vocês poderiam ter pego qualquer outro dado, qualquer outro experimento 2 e 3, que essa constante vai ser igual. Então, o item 8 tá também correto. Item 8 correto. Agora, o item 16. A velocidade de uma reação e sua constante de velocidade dependem da concentração inicial dos reagentes? Aqui é onde está o erro. Por quê? Porque ele disse que a constante depende. E a constante, ela é a mesma em todos os experimentos. Então, ela não depende da concentração. Ela não muda. Quando a gente dobrou o primeiro reagente ou quando dobrou o segundo, não houve modificação da constante. A constante é uma constante para essa temperatura. Então, o valor é o mesmo. A velocidade muda, mas a constante não muda. A concentração ela não se altera. Esse item aqui seria o item errado, o item falso. Então, a soma vai dar 15, né? A soma dá 12, 13, 14, 15. Então, por hoje é só. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.